Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carol's Talks. Hoje nós vamos falar sobre algo que vocês sempre reclamam. Por que eu não entendo o que advogado fala? Esse tal de juridiquês, que incomoda tanta gente, não é? Mas eu tenho boas notícias para vocês. Hoje vem uma especialista sobre linguagem simples e vai explicar para vocês como nós, colegas advogados, podemos melhorar a nossa comunicação com nossos clientes e também no meio jurídico. Será que precisa mesmo de tanto termo técnico? Gente, hoje eu tô com a Patrícia Matuszewski. Meu Deus. Gente, hoje eu tô aqui com a Patrícia Matuszewski e nós vamos conversar sobre linguagem simples. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Carol. Um prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de você ter aceitado. Eu te vejo nas redes sociais e eu falava assim, gente, eu preciso conversar com essa mulher. Tenho que ouvir ela reclamar pessoalmente, né? Não basta só ver na rede social, tenho que ouvir ela reclamar. Mas sabe que eu tenho uma estrutura de saber conversar mais com as pessoas de uma forma mais tranquila, sem tentar levar o juridiquês. Mas nós, advogados, nós nos enganamos muito. Porque geralmente a gente acha que tá falando super acessível e aí as pessoas perguntam, mas o que é isso aí? Sim, não é culpa da pessoa que fala difícil, né? Afinal, vocês fazem faculdade, vocês aprendem isso. Eu falo vocês porque eu não sou advogada, sou jornalista. Mas é comum. Vocês aprenderam isso, vocês estudaram latim, estudaram todos aqueles termos técnicos. Na hora de colocar no papel, na hora de fazer uma sentença, na hora de fazer um comunicado, não tem como ser diferente. Vocês vão escrever daquela forma. Então, precisa olhar para fora. É o que a gente sempre fala em linguagem simples. Primeiro ponto, olhar para fora. Empatia. Estão entendendo o que vai acontecer aqui hoje? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho do currículo da Patrícia. A Patrícia é jornalista formada pela PUC-Paraná, tem pós-graduação em Inovação, Transformação Digital e EGOV pela Unicentro e Sociologia Política pela Universidade Federal do Paraná. Trabalha com linguagem simples em texto do setor público e é facilitadora de oficinas sobre o tema. Participa do núcleo gestor da rede Linguagem Simples Brasil e do Linguagem Simples Lab. Grupos que contribuem para tornar a comunicação mais acessível a todos. E ainda produz vídeos sobre linguagem simples para as redes sociais. E foi aí que eu conheci a tal da Patrícia, gente. Sabe que no jurídico agora o STF tem falado que a gente precisa usar linguagem simples, que tem que banir alguns termos. E eu sempre via a Patrícia falando sobre isso. Patrícia, conta pra gente o porquê, como que tudo isso começou para você? Bom, eu comecei a me interessar por esse assunto um pouquinho antes da linguagem jurídica, então vou dar um passo atrás para chegar aqui, tá? Eu trabalho com serviços públicos desde 2018. E naquele momento, o que eu fazia em 2018, né? O que eu estava fazendo? Eu colocava textos de serviços públicos na internet, o tal do governo digital. Então, para quem não está muito acostumado com a nomenclatura, quando você precisa lá do teu serviço de água, de luz, você quer emitir um alvará, você vai na internet, vai no governo digital e faz aquilo tudo online. Então, eu recebia esses textos para publicar, para colocar online. Antes de começar esse trabalho, eu já trabalhava no governo do estado. Eu trabalho no estado desde 2004. Então, assim, eu tinha bastante conhecimento de como é a vida burocrática, nomes de órgãos, secretarias, como fazer isso, como fazer aquilo. E aí, então, em 2018, eu recebi esses textos de órgãos e secretarias para colocar no governo digital. Eu, com toda essa bagagem de governo, li aquilo e não entendia. Eu que conhecia bem o governo, falava, meu Deus, como é que a dona Maria vai entender? Como é que o senhorzinho lá que mora na região metropolitana e precisa de um alvará ambiental ou precisa regularizar alguma coisa na propriedade dele, como é que ele vai entender isso aqui? E aí, então, eu comecei a mexer ali nesses textos que eu recebia dos órgãos e secretarias para publicar, para colocar no ar. Isso, é praticamente uma tradução. Não era uma tarefa fácil e ainda não é. A gente tem muitos entraves para conseguir colocar essa linguagem. Bom, agora a sua pergunta da área jurídica. Não tem como fugir, né? Mesmo que eu trabalhasse ali no executivo,
Os termos quase todos vêm da área jurídica, porque o serviço ele não surge na rua, né? O serviço público surge dentro do departamento, dentro do órgão. E ou ele surge naquela área administrativa, ou ele já surge na área jurídica. Então, ele é criado, ele é construído com essa linguagem. Não é proposital, né? O servidor público, agora eu vou estabelecer um serviço aqui, vou desenhar e vou encher de juridiquês. Não, ele vem daquilo, é a raiz, nasceu daquele jeito. Então, o normal, realmente, é que ele venha com essa linguagem. Se ele veio da área administrativa, ele vai passar pelo jurídico para ter o aval. E depois que ele vai para a área de comunicação, depois que ele vai ser divulgado. Mas, assim, quase sempre ele segue o caminho com o mesmo tipo de linguagem, com os mesmos termos técnicos. Então, mesmo que eu trabalhasse no executivo, eu acabava pegando muito juridiquês pelo caminho. E eu sou uma pessoa indignada por natureza. Se eu vejo o comunicado do condomínio, aquele que está lá no elevador, meu Deus, se já tem um termo técnico lá, eu já, ai meu Deus, não é possível. Então, quando eu comecei a trabalhar com linguagem simples e com os serviços públicos digitais, eu passei a me inteirar mais sobre isso. Em 2020, a linguagem simples surgiu em 1940 nos Estados Unidos, na Inglaterra, depois ela foi se espalhando, hoje está mais de 50 países. Aqui no Brasil ela ganhou força durante a pandemia, porque não tinha mais atendimento presencial, não tinha muito atendimento telefônico, então os estados, municípios, todo o serviço público precisou colocar os seus serviços online. E foi nessa época, então, que a linguagem simples ganhou força aqui no Brasil. Aí quando você fala, né, eu trabalho com isso desde 2018, parece pouco tempo, mas é o tempo também que a linguagem simples está ganhando força aqui no país. E é complicado isso que você falou pra gente aqui, né, o pessoal do juridiquês, porque quando a gente tenta mudar uma palavra ou outra, a gente tem muito medo de perder o significado exato daquilo. Porque, né, o texto legal, depois uma interpretação de uma decisão judicial, então a gente se preocupa muito em copiar os termos usados na lei, né? E muitas vezes isso, claro, não traz a transparência, não chega no interlocutor o que quer chegar, né? Sim. E a gente precisa exatamente dessa tradução mesmo para falar a língua do destinatário, né? Exatamente. Comunicação é ser entendido. Não adianta você escrever belamente, falar lindamente, se o teu interlocutor não vai entender. Agora veja como isso é complicado, né? Para vocês é complicado porque vocês aprenderam nessa linguagem e às vezes tem uma dificuldade realmente de traduzir. No serviço público, que é onde eu trabalho mais com a linguagem simples, tem um outro complicador. Se você mudar um termo, ou você como funcionário público, você como servidor, escrever alguma coisa de maneira incorreta, você vai ser penalizado por aquilo. Então tem esse medo também. E como eu falei, a raiz é tudo jurídica. É muito difícil daquele servidor, por vontade própria, fazer uma tradução. Eu sempre ouvi, né, quando pegava os textos para publicar no governo digital, e aí eu tentava conversar com a pessoa, olha, eu não entendi, né, a pessoa lá na casa dela não vai entender. Aí eu ouvia coisas como, mas sempre foi assim. Sempre foi feito assim. É verdade, sempre foi assim, mas que tal então se agora a gente mudar? E veja um outro complicador. Você escreve um texto no jurídico, com os termos jurídicos, alguém vai ter que traduzir. Mesmo que seja para a imprensa, né? Sentenças de processos judiciais que são muito... que tomam conta da opinião pública, então aquela sentença vai interessar a opinião pública. Aí você escreve em juridiquês, vai cair na mão do jornalista traduzir. E nem sempre também ele tem o conhecimento suficiente. Ele também pode errar na tradução. Então, são vários complicadores. E sabe que eu trabalho bastante com essa gestão jurídica para evitar conflitos. E os conflitos estão na comunicação, né? É você não passar a mensagem da forma adequada ou a pessoa receber de uma forma diferente. E aí começam a nascer diversos conflitos. E isso não só no falado, principalmente no escrito. E essa tarefa de colocar para as pessoas entenderem a comunicação da administração pública é árdua mesmo, hein, Patrícia? Simples não é. Como eu te falei, né? A origem já é jurídica, já é burocrática. Então, quando você tenta mudar, veja, não é à toa que linguagem simples é uma área dentro da inovação, porque ela está trazendo uma forma diferente de comunicar no ambiente público, né? Diferente do modo como vinha sendo feito. Mas ela esbarra em preconceito, ela esbarra no sempre foi assim. Eu já ouvi coisas como, olha, né? Peguei uma frase lá, olha, não dá para entender. Aí a pessoa lê a frase e fala, mas eu entendi.
Sim, você que escreveu, o assunto está todo dentro da sua cabeça. É difícil mudar um padrão, é difícil mudar uma cultura. Mudança de cultura Não, leva décadas, né? muito, Não é né? de uma hora para outra. É informação e repetição, né? Você tem que Uhum. trazer e tá sempre repetindo, insistindo, Sim, batendo na tecla até que as pessoas entendam aquele contexto. Mas a linguagem simples é um facilitador para a sociedade, né? A gente tem inclusão das pessoas mais participativas, né? Eu vejo assim, quando eu faço um contrato com uma linguagem para que o empresário entenda, não para que quando tenha problema e o advogado dele leia, mas que ele saiba qual que é aquele manual que ele tem que cumprir, porque o contrato são as regras do jogo. Se eu não sei as regras do jogo, eu não consigo jogar direito, né? E eu vejo isso, Patrícia, no setor empresarial muito forte, dos empresários não entenderem o que está acontecendo. Primeiro, porque a linguagem deles é mais voltada na livre iniciativa, tem a lógica muito diferente do setor público, que é da supremacia do interesse público sobre o privado e etc. E muitas vezes eles ficam batendo, esbarrando, por exemplo, eu vou na junta comercial, eu não consigo entender, e aquele processo vai e volta. E isso reflete no tempo de qualidade deles, né? reflete em tudo. E veja que você está falando de um público com um nível social, cultural, econômico maior do que pessoas que não têm, por exemplo, ensino médio ou não têm um ensino universitário. Se essas pessoas, se esses empresários têm dificuldade, imagine as pessoas mais simples. E esse público que você está citando são pessoas que ainda conseguem pagar um advogado, ter um departamento jurídico para orientá-lo, para ajudá-lo, ou ter pelo menos o conhecimento de, aqui eu não resolvi, eu vou na associação comercial. E aqui eu não resolvi, eu vou na federação, eu vou no Sebrae. Isso, pense em pessoas mais simples. Agora, se você escreve de uma forma que qualquer pessoa entenda, ou pelo menos que aquele seu público entenda, porque isso também é uma coisa bem delicada na linguagem simples. Você nunca vai conseguir atender todos os públicos, né? Você que fala com empresários. A linguagem que você usa não é a mesma que eu uso no serviço público quando eu vou fazer uma campanha de vacinação, por exemplo. Então, você tem que ter conhecimento do seu público, mas você conseguindo se comunicar, falar ou escrever de forma que o seu público entenda, olha o ganho de tempo para você e para o público também. Porque assim, às vezes a pessoa pensa, o serviço público foi muito pautado em fazer para o servidor público, por exemplo, né? Para resolver a questão dele e não se preocupava com o cidadão, com a cidadã, achando que aquilo era uma grande coisa. Não, porque o cidadão, a cidadã não entende, vai fazer o quê? Vai na repartição, vai ligar, vai mandar o WhatsApp. Então, assim, é complicado para quem está emitindo a mensagem também. Pode te dar retrabalho, pode te dar problema, pode causar um erro no processo, né? O empresário que fala com você, de repente, tem que fazer passo 1, 2, 3, e ele não entendeu, ele vai direto para o 3. Errou o processo, vai cair na tua mão para resolver, né? Sempre. Mas, Patrícia, eu posso confundir a linguagem simples com essa comunicação fluida das redes sociais, por exemplo? Não, Como que eu distingo isso? Porque assim, eu não. vejo as pessoas falando, hoje falam de qualquer jeito, hoje... Isso é linguagem simples. O que que é a linguagem simples? Não. Vamos lá. Linguagem simples não deixa de ser uma linguagem dentro das normas gramaticais. Você nunca vai escrever VC, por exemplo, e dizer que isso é você em linguagem simples. Não. A linguagem simples ela tem algumas orientações, algumas indicações de como você deve escrever um texto para ser entendido pelo seu público, e isso não tem nada a ver com uma linguagem informal, não tem nada a ver com gíria, não tem nada a ver com linguagem neutra, que já se confundiu bastante também. Alguns exemplos, evite termos técnicos, evite siglas. Você pega um texto cheio de siglas, né, um monte de parênteses, assim, uma frase enorme cheia de siglas, quando chega no final da frase, você não lembra mais o que estava no começo. Então, são coisas que acabam atrapalhando o teu raciocínio mental para entender aquela comunicação. Evite termos em outros idiomas, que a gente tem bastante na área jurídica também. Na área de TI, a gente tem muito termo em inglês, principalmente. Use frases objetivas, ordem direta, né, que é a construção mais simples de uma frase, sujeito, verbo e o complemento. Então, João comprou o pão, é mais fácil de entender do que o pão foi comprado por João. Estou pegando uma frase super simples, mas pega na área do direito e faz a mesma coisa, né? O juiz expediu o mandado. O mandado foi
expedido pelo juiz. É muito mais fácil. Então, tem algumas regrinhas, algumas orientações que a gente deve seguir para que aquele texto seja facilmente entendido. Quando a gente fala facilmente entendido, é o quê? Na primeira leitura, de preferência, sem precisar pedir ajuda de ninguém. Então, aí você sempre pensa, né, no público de um serviço digital. A pessoa não tem o funcionário ali do lado. É ela e o computador, é ela e a tela do celular. E ela tem que se virar ali, não tem manual. Então, tem que estar muito claro, tem que estar muito fácil de entender para que ela consiga se resolver sozinha. Perfeito. Sabe que eu tenho visto bastante no meio jurídico, especificadamente na conversa entre juiz e jurisdicionado, olha só. Não posso usar jurisdicionado. Então, como A que pessoa, traduz? a Como parte, que traduz? não pode falar parte também? A pessoa que está envolvida no processo? Olha, viu? Melhorou, né? Viu? E aí eu só tenho uma observação. Eu falei há pouco, né, que em linguagem simples a gente usa frases objetivas, frases diretas. O que não quer dizer que um texto em linguagem simples vai ser menor do que um texto burocrático. Porque, por exemplo, você trocou jurisdicionado por 3, 4 palavras. Então, o texto traduzido em linguagem simples não vai ser menor que o texto original. Perfeito. E eu tenho visto, e tem repercutido bastante na mídia, né? Os juízes que conversam direto com a parte, que explicam. Às vezes ele tem um que é muito marcante, que ele fala com o advogado, ele para e traduz para a própria parte. Isso é muito interessante a gente ver na linguagem falada também, né? Porque muitas vezes você vê a pessoa perdida ali, ela, meu Deus, o que está acontecendo? Que momento que eu tenho que falar com alguma coisa? O que foi? Né? Sim, a gente tem o caso, eu sempre cito o exemplo do juiz federal Cleiton Ferreira. Ele é uma dessas pessoas que traduz, então ele posta bastante conteúdo na rede social e ele mostra isso. A pessoa ali do outro lado, o cidadão, a cidadã, ouvindo o juiz falar, ouvindo o promotor, ouvindo o advogado e até com medo, assim, né? Não é nem um nem dois, eu já ouvi vários juízes, vários operadores do direito falarem que quando acaba uma audiência, o cliente está lá, tá, mas e aí? Eu ganhei ou eu perdi? E a gente mesmo, no nosso dia a dia, quantas situações você já não viu, ou pessoas que você conhece que não entenderam um comunicado, não entenderam uma intimação, e aí vai o quê? Recorrer para alguém, ligar para o órgão, pesquisar na internet. Você veja que triste. Agora, falando em termos de órgão público, né? Você emitir um comunicado ou um informativo e a pessoa ter que pesquisar em outro site, em outro lugar, procurar uma notícia na mídia para tentar entender o que o órgão oficial está explicando, né? E afasta, né? Porque aí a pessoa fala assim, eu não entendo mesmo, não vou nem procurar. E quando a gente está falando, né, aqui de ciências sociais, em que a gente está regulando a vivência das pessoas, a gente está falando sobre como elas podem conviver melhor, como elas podem exercer os direitos delas, e a gente não deixa elas entenderem o que é isso. Sim. Muita gente deixa de saber, deixa de conhecer que tem direito a alguma coisa por não entender. Então, a linguagem simples, sim, ela aproxima. Estamos falando aqui, né? O meu foco é serviço público, mas ela aproxima interlocutor, os dois interlocutores, emissor e receptor, sempre. Porque quando você fala de uma maneira que a outra pessoa não está entendendo, tem um afastamento. Então, você quer ser entendido? Fale a linguagem do teu público. Simples. Fica o recado para você, colega advogado, preste atenção, vamos começar a traduzir melhor para os nossos clientes. Não, isso assim, teve um tempo, na verdade, logo que eu saí da academia, da faculdade, era muito bonito e imponente você falar o difícil para você mostrar a autoridade. Então, quanto mais rebuscada for a minha linguagem, quanto mais linguajar técnica eu falar, eu impressiono mais. E hoje eu não vejo mais isso. Eu vejo que você vai se afastando das pessoas, porque elas querem ser entendidas e fazer entender. Então, o movimento no judiciário está muito grande. Você falou, né, que aqui no estado do Paraná, da forma que você atua, você chega a ver isso em outras regiões? É algo muito local? Qual que é essa tendência hoje? Deixa eu só fazer um comentário sobre o que você falou do distanciamento. A linguagem é uma instância de poder. Então, muita gente já usou isso, né? Já usou desse artifício
para se sobrepor a outras pessoas. Então, quando você domina uma linguagem, quando você tem um amplo vocabulário, aquilo te coloca acima, né? Te dá uma aura de poder, de importância. Mas na comunicação não é isso que importa. É você ser entendido. Agora vamos falar do movimento. O movimento de linguagem simples no Brasil, como eu te falei, começou aqui na época da pandemia, ali 2020. Então, desse período para cá, ele foi aumentando muito. A gente tem estados, a gente tem municípios já com legislações, né? Lei municipal de linguagem simples. São Paulo foi o primeiro lugar do Brasil a ter uma lei, que é a Lei Municipal de Linguagem Simples. Depois veio Ceará, Rio Grande do Norte, outras cidades, por exemplo, Jundiaí também tem. E aí, em termos de administração pública, executivo. Mas tem trabalhos sendo produzidos no Legislativo, no Judiciário. A Câmara Federal vai lançar também agora um projeto de linguagem simples. No Judiciário, inacreditavelmente, né? Porque a gente sabe que tem essa resistência, vamos usar o latim que a gente ama. O Judiciário está muito avançado, são vários projetos. A gente pode falar principalmente aqui da proposta do CNJ, né? O ministro Roberto Barroso incentivou a criação desse Pacto Nacional pela Linguagem Simples. Até a última vez que eu tinha visto, já tinha 90 órgãos, 90 tribunais já tinham aderido a iniciativas. O próprio CNJ, dentro desse pacto, ele criou um selo. Então, eles iam avaliar, vão avaliar, ainda está acontecendo isso, vão avaliar os trabalhos, as iniciativas dos tribunais que se encaixam dentro ali dos princípios que eles determinaram dentro do pacto. Então, para esse projeto do selo de linguagem simples do Judiciário, foram 750, se eu não me engano, 750 iniciativas inscritas. Então, é um movimento muito grande. E eu tô vendo acontecer. Aqui a Justiça do Trabalho também já tá bem evoluída. Sim. E sabe o que é bem interessante também, Patrícia, que eu vejo no dia a dia? Que quanto mais você facilita, os próprios assessores, a própria equipe, ela tem mais facilidade porque a demanda é muito grande, né? Nós temos um volume de processo que é gigantesco. Então, quanto mais objetivo, quanto mais claro eu colocar o caso do meu cliente, mais fácil fica de resolver. Esses dias eu recebi uma sugestão da minha cliente de colocar um monte de coisa, né, na petição que eu estava discutindo com ela. Eu falei assim, olha, vamos direto ao assunto, porque não é a quantidade de laudas ou não é a quantidade de voltas que eu vou dar. É a essência, o que eu realmente preciso passar, né? Mas a sua cliente também era operadora de direito? Era da mesma área? Não? Eu costumo debater com os meus clientes depois que eu faço a petição para conversar com eles para ver se eu extraí tudo mesmo, né? Então, assim, porque muitas vezes aí que tá nosso papel de comunicador. Porque você recebe, você escuta uma história, você transforma ela numa redação, você tem que contar a história e você encaixa ela dentro da lei para dizer o que a pessoa tem direito ou não. E muitas vezes a gente se perde no contexto, porque você escutou a história uma vez, você recebeu alguns documentos. Então, eu gosto muito de, depois que eu finalizei, eu voltar com o cliente para ter certeza de que é aquilo que ele quer. E se o interesse dele é aquele realmente, sabe? Porque muitas vezes chega na emoção, chega no ódio, chega com muitas questões que não é o que ele quer realmente. Então, quando você volta, você tem uma pessoa mais centrada, a pessoa já assim, já tô com meu advogado, já tô mais segura. Então, eu gosto dessa volta com o cliente. Então, nessa que a cliente falou assim, não, mas não tem que colocar mais coisa. Eu falei, não, tá bom assim. Mas você vê, então, como é cultural, né? Como está enraizado, que mesmo uma pessoa que não é da área do direito, a visão que ela tem é quanto mais palavras, quanto mais parágrafos, melhor. E é o que você falou, imagine a pessoa que tem que ler tudo aquilo, quantos processos a gente tem em cada uma das instâncias da justiça para ler tudo aquilo. Não faz sentido. Um juiz que saiu, que foi advogar, ele falou assim, gente, eu tinha 10 minutos para olhar um processo e dar uma sentença. E aí o advogado querendo colocar palavra, né? Não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Paty, conte mais alguma coisa que você queira trazer de mensagem para quem está vendo a gente, de como aplicar, de como observar isso no seu dia a dia. Eu acho assim, a gente fala que linguagem simples não é simples, não é fácil, né? Porque você pega pessoas com todos esses conhecimentos que vocês têm de faculdade, de especialização, de manuais e livros, e aí você tem que simplificar tudo aquilo. Então, não é fácil, principalmente para a área jurídica.
exige que tenha uma preparação, que faça algum tipo de curso, que leia, porque é um trabalho. Para mim é muito fácil, né? Eu sou jornalista, eu trabalho com isso, eu fiz boa parte da minha carreira em TV, e em TV assim, texto curto, objetivo, direto. Quando eu me formei, não tinha internet, né? Eu me formei em 98, a internet chegaria ao Brasil em 2000 e pouquinho ali, o primeiro vídeo do YouTube acho que foi em 2001. Então os professores falavam assim, o telespectador só tem uma chance de entender. Você tem que falar pro cara entender, porque ele não tem como ler num jornal, não tem como voltar no parágrafo, não tem como ver novamente. Não tinha YouTube, né? Não tinha internet. Então você tem que ser direto, objetivo, palavras simples e tal. Eu aprendi nessa escola. Para mim, é muito fácil linguagem simples, que é totalmente diferente da escola de vocês. Então, é um trabalho. Primeira coisa, o advogado, o operador de direito, olhe para fora, saia da sua bolha. Empatia. E quando eu falo em empatia, assim, não é só se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro e pensar nas ferramentas que o outro vai ter para entender aquele texto. Ferramentas conhecimento, tempo, emocional. Eu pego nos vídeos que eu faço ali para as redes sociais, já peguei algumas sentenças e tal, então você pega lá o caso Amarildo, que foi de repercussão nacional, mundial. A família dele estava querendo saber o resultado, era um rapaz pedreiro, de uma família simples, e o juiz vem com vergastada e impossível que aquela família tenha entendido aquela sentença. Então, assim, não é só se colocar no lugar da família. Pensa a família de um pedreiro. Que tipo de família que é? Que conhecimento que eles têm? Qual que é o emocional deles depois de 10 anos de procura-corpo e investigação? Então, você tem que pensar tudo isso. E ainda aliar os conhecimentos que você tem na faculdade. Então, a primeira coisa que eu diria é empatia, né? Pense do seu público. A segunda coisa é ter um pouco mais de conhecimento da nossa realidade. O Brasil é um país enorme, com diferenças culturais, sociais, econômicas, de norte a sul. E nós temos 30% da população considerada analfabeta funcional. 30%. De cada 10 pessoas, 3 não conseguem entender um texto. São pessoas que sabem ler e escrever, mas não conseguem interpretar. Se tiver uma ironia no texto, a pessoa se perdeu. Então, assim, de novo, saia da bolha. Não é porque você está ali junto com os seus pares que fizeram faculdade, que fizeram especialização, que você está falando para esse público. Não, saia da bolha. Eu ouço bastante assim também, não, mas o meu público é diferenciado. O pessoal da faculdade, pessoal... Muito bem, então esse índice de alfabetismo funcional, né, que traz os 30% de analfabetos, ele diz que somente 12% da população é proficiente. Ou seja, tem capacidade total de entender um texto, de entender um gráfico, de criar uma opinião sobre aquilo. 12%. É muito pouco de toda a população brasileira. Então, assim, vamos olhar para fora. Eu acho que é isso. É olhar para fora. Empatia, saia da sua bolha, não pense só com a cabeça sua e dos seus pares. Pense em que você está atendendo. Meu público é de universitário. Será? Você tem certeza? Se você não tiver certeza, faça uma pesquisa. Se você não puder fazer uma pesquisa, escreva um texto do jeito que você escreveria e escreva um outro mais simples e peça para alguém avaliar, não alguém da tua área, né? Alguém do seu público. Leve para casa, peça para sua mãe ler, para o seu irmão, para a funcionária da sua casa. Não basta só o que a gente sabe, o que a gente entende como certo, né? Tem que ver o outro. Paty, eu tô muito feliz, eu tô muito íntima, vocês estão vendo, Paty, eu tô muito feliz da tua contribuição aqui com a gente, com o pessoal que nos acompanha, porque tem muito mito por trás disso, tem muito desconhecimento, Sim. Tem muita crítica, e a gente trazer isso, mostrar o porquê, né, e como, é muito gratificante para mim, você dedicar o seu tempo para vir até aqui, eu sou muito grata, é uma graça divina sempre quando eu tenho pessoas tão inteligentes e tão dispostas a contribuir com a sociedade. Imagina, mas eu acho que a intenção é essa mesmo, é contribuir. Volta e meia eu recebo críticas nos vídeos, né? Principalmente do pessoal do direito. O direito sempre foi assim e sempre será, não dá para mudar. E eu acho que não. A língua é viva, né? Tá sempre mudando, a sociedade é viva. Até um tempo atrás não tinha internet, agora tem. Até um tempo atrás era bonito falar difícil, agora não é. Então, assim, vamos evoluir. E eu acho que é intencional isso, é fazer esse trabalho para ajudar as outras pessoas, para que as outras pessoas tenham acesso aos direitos, até aos deveres. Daí tem muita gente que nem entende o que tem que fazer porque não entendeu o que está escrito. Então,
É simples, não é fácil, é simples. Dá para mudar. É querer, dá, né? sempre dá. Um pouquinho de boa vontade e dá. É verdade. Paty, deixa seus contatos para o pessoal seguir você nas redes sociais, quem ainda não segue. Eu vou pedir daí para você colocar na Legenda legenda aqui, porque, né, no Instagram, no Facebook, Patrícia Matuszewski, do TikTok, aí eu facilitei um pouquinho, Paty Matu, me sigam lá, eu tô sempre fazendo, tô sempre fazendo algumas críticas e mostrando até, não é só criticar, né, mas mostrando como poderia ser feito, né, o menoscabas você pode trocar por desprezo e assim vai. Então, e a gente aprende muito obrigada. Ai, tem me ajudado bastante, confesso, que bom, viu? Que bom, fico feliz. Eu que te agradeço pelo convite, foi ótimo bater um papo aqui com você, Carol. Obrigada. Gente, não esqueçam, né? Tem que se inscrever no caroltaborda.adv. Tem que se inscrever aqui no canal, compartilhar com a sua rede. Teu amigo advogado, manda para ele vai precisar ouvir essas dicas, que com certeza vai ajudar muito ele profissionalmente, pessoalmente. Espero vocês no próximo Carol's Talks. Até, beijo!